Agora sim, terminou completamente a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Tivemos nesta quinta-feira os jogos do Grupo G e do Grupo H, e é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Eu sou o Caio, você está no canal CLFC. Se for novo por aqui, seja bem-vindo e, por favor, clica aí no botão de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo também com seus amigos que estão acompanhando esse Super Mundial de Clubes. Então vamos lá falar primeiro aqui do Grupo G, onde Manchester City e Juventus se enfrentaram nessa última rodada, lutando pelo primeiro lugar do grupo. E essa posição ficou com o Manchester City. A Juventus chegou líder na última rodada. Eles tinham até então o melhor saldo, ambas as equipes venceram os dois primeiros jogos. A Juventus começou já goleando o Al-Ain por 5-0, o City fez só 2-0 no primeiro jogo, em um ritmo assim bem abaixo, contra o Wydad Casablanca. No segundo jogo, o City já foi melhor e fez 6-0 no Al-Ain, enquanto a Juventus fez 4-1 no Wydad Casablanca. E agora, na terceira rodada, o City ligou o modo turbo e fez 5-2 na Juventus, a sua grande adversária do grupo. E a Juventus começou me surpreendendo no Mundial, parecia ter muito mais vontade que os outros europeus, e talvez tenha sido só isso mesmo. Não é que a Juventus tem um bom time que é favorito ao título, porque para mim era um dos piores europeus nessa competição. Claro, não pior do que o Porto, que eu já esperava que fosse eliminado. Para mim, a Juventus passaria realmente em segundo lugar. E o Porto, eu coloquei na minha simulação que a Inter Miami passaria. Eu acreditava que o Inter Miami do Messi ia passar e passou. Mas não achei que o Porto fosse ficar atrás do Al-Ahly, apesar de que seriam jogos duros. E o Al-Ahly também poderia passar. A única certeza que eu tinha no grupo A era a classificação do Palmeiras, que ainda assim não foi nada tranquilo. Bom, nesse grupo G, era esperado que City e Juventus passariam. Eu esperava o City em primeiro mesmo. Depois de ter visto os dois primeiros jogos, achei que a Juventus faria um jogo melhor contra o City, que poderia surpreender no mata-mata, mas parece que não. A Juventus tem que melhorar muita coisa. Quando teve um teste aí de nível mais forte, né, pegando um dos melhores times do mundo, não conseguiu jogar. 5-2, o City brincou com a Juventus. O City estava num ritmo bem abaixo no primeiro jogo, como eu já disse. No segundo já foi melhorando. E agora os caras entraram com tudo, né? E o City quer muito esse título, porque foi uma temporada onde o City não ganhou nada. Claro, a Juventus também quer, não ganhou nada também, não ganha nada há algum tempo, não tá nem disputando a Champions League direito. Eu fico até na dúvida se a Juventus realmente deveria estar aí, né? Entrou pelo ranking da UEFA. Mas será que talvez o Napoli, pelos últimos anos, não merecesse mais? Ganhou o Campeonato Italiano duas vezes, né? Ganhou a segunda agora e já o sorteio do Mundial já tinha sido feito, ok. Mas a Juventus tá aí, está no mata-mata, vai enfrentar agora a... a equipe do Real Madrid nas oitavas de final. O Real Madrid é favorito. O City vai enfrentar o Al Hilal, que passou lá junto com o Real Madrid no grupo H. Só para registrar, o outro jogo do grupo B, do grupo G, quer dizer, o Al-Ain venceu por 2-1 o Wydad Casablanca. Então o Wydad Casablanca se junta à equipe do Ulsan Hyundai no grupo F, ao Raya Reds no grupo E, como as equipes que não pontuaram nessa Copa do Mundo de Clubes, porque até o Auckland City lá no grupo C, o Auckland City que é um time amador, semi-amador, enfim, os jogadores do Auckland City têm outras profissões, mas graças ao Boca Juniors eles conseguiram somar um ponto. Empataram com o Boca na última rodada, o professor de educação física fez o gol lá, e o Auckland City conseguiu pontuar. Já o Raya Reds, o San Hyundai e o Wydad Casablanca não pontuaram, assim também como o Pachuca no grupo H, o grupo do Real Madrid. O Pachuca perdeu de 2-0 para o Al Hilal, gols de Salem Aldassari e Marcos Leonardo, belos gols, por sinal, aí da equipe do Al Hilal, agora dirigida por Simone Inzaghi, ex-Inter de Milão. Era esperado que o Al Hilal fosse passar em segundo lugar, empatou com o Real Madrid na estreia, depois empatou de novo com o Salisbury, agora venceram a equipe do Pachuca, que foi vice-campeã continental, intercontinental, né? Perdeu para o Real Madrid em dezembro do ano passado. Enquanto isso, o Real Madrid fez o seu melhor jogo no comando do Xabi Alonso, é apenas o terceiro jogo, então não dá para cobrar tanto. E o Real Madrid venceu a equipe do Salzburg por 3-0. Vinícius Júnior abriu o placar aos 40 minutos e fez uma excelente partida, Vinícius Júnior. Eu acho que ele tem que parar de insistir em fazer aquelas tranças no cabelo. Toda vez que ele faz isso, ele não joga bem. E normalmente ele faz quando vem para a seleção. Até fez o gol lá contra o Paraguai, mas não dá para dizer que ele jogou bem ou que o Brasil jogou bem. O importante é que já confirmou a classificação para a Copa. É esperar que o time evolua com o Carlo Ancelotti nos próximos jogos. O Real Madrid parece estar evoluindo sem o Ancelotti. Bom, é o terceiro jogo ainda, não dá para dizer que o Real Madrid evoluiu demais, mas de qualquer maneira, é o Real Madrid e ele entra com muita força no mata-mata.
é um dos favoritos em qualquer competição que disputar, é o maior time do mundo. E o elenco é bom. Tá meio desfalcado, é bom dizer que o Xabi Alonso não tá tendo vários jogadores nesses primeiros jogos. O Mbappé pegou uma doença lá, não é uma gripe, né? Não lembro exatamente o que é, se é uma virose, mas perdeu até peso. Então o Mbappé desfalcou o time nesses 3 jogos, nem pro banco foi. O Rodrigo, por opção do Xabi Alonso, foi reserva nesse jogo. O Endrick também estava machucado, vai voltar no mata-mata. E o Endrick arrumou um problema, hein? Porque o Gonçalo Garcia marcou gol na estreia contra o Al-Hilal. Aquele gol foi meio sem querer, mas agora ele marcou um golaço contra o Salzburg. E vai ser o concorrente do Endrick, para ver quem joga quando o Mbappé não estiver disponível, claro, né? Tem gente que acha que o Rodrigo vai sair na janela, pode ser que saia, né? Teremos a janela aí de início de temporada europeia ainda. Podem vir times em cima do Rodrigo, talvez ele queira sair, mas eu não sei. No momento, a expectativa é que o trio de ataque continue sendo Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior. Mas o único que teve disponível nos 3 jogos dessa competição foi o Vini. O Rodrigo estava disponível nesse jogo, mas por opção do Xabi Alonso, ele foi para o banco de reserva. Então o Real Madrid fica em primeiro lugar com 7 pontos, o Al-Hilal fica em segundo com 5, o Salzburg ficou em terceiro lugar com 3 e o Pachuca ficou zerado na lanterna. Vamos então ao chaveamento do mata-mata. O chaveamento então das oitavas é esse aqui. Teremos Palmeiras e Botafogo, confronto brasileiro, já neste sábado, dia 28. Benfica e Chelsea, Inter de Milão e Fluminense, Manchester City e Al-Hilal. Do outro lado teremos Paris Saint-Germain e Inter Miami, é o reencontro de Lionel Messi com o Paris Saint-Germain. Vai ser bem interessante, o PSG é muito favorito, se a Inter Miami passar vai ser uma grande surpresa. E será que vai ter a lei do ex? É a primeira oportunidade do Messi de marcar com a lei do ex, já que ele nunca enfrentou o Barcelona enquanto esteve no PSG, agora vai enfrentar o PSG estando jogando pela Inter Miami, ou pelo Inter Miami. O Flamengo enfrenta o Bayern de Munique. O Flamengo passou em primeiro lugar do seu grupo, mas acabou pegando o adversário mais forte, já que o Bayern ficou em segundo lugar. O Borussia Dortmund enfrenta o Monterrey e o Real Madrid enfrenta a Juventus. Bem, eu vou fazer agora aqui uma simulação das oitavas de final e do mata-mata inteiro. Eu fiz uma simulação em live antes da Copa começar e eu acho que acertei a maioria dos classificados da fase de grupos. Eu errei a posição de algum deles, né? Por exemplo, o Bayern de Munique, eu coloquei em primeiro, ele passou em segundo. O Flamengo, se eu não me engano, eu coloquei em segundo e ele passou em primeiro. Então, de qualquer maneira, o confronto Flamengo e Bayern vai acontecer. Aconteceria do outro jeito naquela simulação. Bom, vamos fazer agora aqui com todos os times já oficialmente classificados para as oitavas. Palmeiras e Botafogo, confronto brasileiro. Eles marcaram aí grandes duelos em 2024, já em 2023, onde o Palmeiras venceu aquele título que o Botafogo liderou grande parte do campeonato e teve aquele jogo histórico no Newton Santos, a grande atuação do Endrick. E no ano passado o Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro com o seu principal concorrente sendo o Palmeiras e fazendo grandes jogos também no Allianz e no Newton Santos. Olha, o Botafogo vem embalado de uma fase de grupos muito difícil, onde ele conseguiu vencer o melhor time do mundo hoje, que é o PSG. O Palmeiras sofreu num grupo que parecia ser fácil, mas mata-mata é mata-mata. E o Palmeiras, querendo ou não, ainda está mais acostumado a estar nesses momentos do que o Botafogo, mas eu acho que é 50-50 geral aí. Não tem um favorito definido. É um jogo que as equipes vão tentar errar o menos possível. Não espero muita trocação. Vai ser um jogo como foi o da Libertadores, talvez, ano passado, onde o Botafogo até dominou mais, né, realmente. Mas pelo momento, pelo que jogou na Copa do Mundo, eu acho que o Botafogo chega com uma confiança maior por ter vencido o PSG, mesmo que tenha perdido para o Atlético de Madrid. O Palmeiras, por muito pouco, não foi eliminado, era só... Por pouco ele não perdeu para o Inter Miami e por pouco o Al-Ahly não vence o Porto e se classifica, deixando o Palmeiras de fora. Pode mudar a chave agora? Pode, o Abel pode fazer isso, o time do Palmeiras é qualificado, até acho um elenco melhor do que o do Botafogo. Mas no momento eu acho que o Botafogo passa. Benfica e Chelsea, dois times europeus que não vivem o seu melhor momento. O Chelsea tem um time melhor, tem lá o Enzo Fernandes, inclusive, que era do Benfica. O Chelsea pagou uma nota para tirar ele de lá. Pode ter a lei do ex acontecendo. E acho que o Chelsea vai passar, porque o Benfica tem aquela maldição de Bela Gutmann. Não sei se vale só para a Champions League, mas nem a Europa League o Benfica ganha mais. Então eu acho que vai passar o Chelsea. Inter de Milão e Fluminense. Teve jogador do Fluminense dizendo que gostaria de enfrentar a Inter no mata-mata.
O Flu passou em segundo lugar no seu grupo, a Inter passou em primeiro. Eu acho que o Fluminense, se jogar o que jogou contra o Borussia, tem condições sim de eliminar a Inter. A Inter não jogou um futebol absurdo contra ninguém, é finalista da Champions, mas ainda está muito abalada pelo aquele resultado de 5-0 na final pro PSG. A Inter é favorita, mas o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Ainda assim, eu acho que a Inter passa. Acho que a Inter de Milão passa. Manchester City e Al Hilal. Passa o City. O Al Hilal tem um bom time, mas o City tá jogando a vera agora a competição, não tem jeito. E é o favorito desse lado da chave para chegar à final, inclusive. Vamos então pro lado direito. Tem PSG Inter Miami. PSG, só uma atuação fantástica do Messi, jogando com muito ódio contra o PSG para classificar o Inter Miami, ou uma ajuda da FIFA, que muita gente está dizendo que pode acontecer pro Messi ser campeão dessa Copa. Não é possível. O Inter Miami já fez história de chegar às oitavas de final, uma competição que não sei se eles deviam estar participando, né? Fizeram uma manobra para eles participarem, participaram, fizeram uma campanha digna, agora é hora de dar adeus. Flamengo e Bayern de Munique é um duelo de treinadores jovens, de jogadores da mesma geração, Kompany e Filipe Luiz, tem a mesma idade inclusive. E eu acho que o Filipe Luiz vem mostrando ser o melhor treinador do que o Kompany. O Kompany treinou o Burnley já antes do Bayern, fez um bom trabalho lá, levou a equipe até a primeira divisão inglesa, não conseguiu manter na primeira divisão. Foi premiado com o cargo no Bayern de Munique e fez o Bayern voltar a ser campeão depois de uma temporada horrível que foi com o Thomas Tuchel em 2024. Agora, o Bayern tem um time melhor, é favorito, lógico, mas não é impossível que o Flamengo passe. E se o Flamengo continuar jogando como vem jogando, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Porque o Bayern tem uma defesa frágil, um ataque muito bom. E aí que o Flamengo não pode dar mole, porque o Flamengo cria muita chance e desperdiça. Agora o Bayern, com Olise e Harry Kane, costumam ser letais. Então, acredito na classificação do Bayern, por enquanto só Botafogo como classificado brasileiro, né, para as quartas de final. O Borussia Dortmund enfrenta o Monterrey. E aqui vai dar zebra, hein? Vai dar Monterrey. E nem sei se é uma grande zebra, não. Se um brasileiro que pegasse o Borussia Dortmund estaria bem feliz agora, né? Ou se o Flamengo pegasse o Benfica como ele queria. Quem pegasse a Juventus também eu acho que teria melhores chances. E o Real Madrid passa tranquilamente pelo Juventus. Não tão tranquilamente quanto o City fez essa vitória na última rodada, né? E é bom dizer que a Juventus tirou alguns jogadores do time titular, como o Yildiz, que tinha brilhado no jogo anterior. Eles abriram mão no primeiro lugar? Não faz sentido, o outro lado da chave era mais fácil. Vamos lá, nas quartas de final, Botafogo e Chelsea. Dá pro Botafogo sonhar, o Flamengo ganhou do Chelsea, o Botafogo já ganhou do PSG, por que não pode ganhar do Chelsea? E se for o Benfica também, eu acho até mais fácil. Mas aquela questão do favorito vale também contra o Botafogo. Nesse caso, o Chelsea é favorito. O Benfica, não acho que seria, não muito. Seria um jogo equilibrado, mas um leve favoritismo até pro Botafogo. E acho que o Botafogo passa pelo Chelsea. Inter de Milão e Botafogo. Inter de Milão e Botafogo. Isso pode acontecer na semifinal, né? Inter de Milão e Manchester City, reedição da final da Champions em 2023. Passa o City. Pode ter um Fluminense City, não é impossível também, né? Reedição do Mundial de 2023. A lembrança do torcedor tricolor não é boa. Bayern de Munique PSG, jogaço. Para mim passa o Paris Saint-Germain. Monterrey e Real Madrid. Sérgio Ramos contra o Real Madrid, olha que confronto legal. Passa o Real Madrid na semifinal, Botafogo e Manchester City. Será que a final é Botafogo e PSG? Mas aqui eu acho que passa o City. E do outro lado, Real Madrid e PSG. Mbappé deve estar disponível para jogar. Vai ser finalmente o encontro deles. O Mbappé que parece estar processando o PSG por assédio moral, danos morais, uma coisa assim. E aqui tem um Real Madrid querendo ganhar um título pela primeira vez, o PSG com o time que tem. Eu coloquei o Real Madrid sendo finalista na primeira simulação e vou colocar de novo. Então, final City e Real Madrid. Da outra vez eu coloquei o Atlético de Madrid na final, né? Então eu não acertei todos os classificados. Eu não tinha colocado o Botafogo como classificado. E agora eu coloquei ele na semifinal. As coisas mudam, né? Então, City e Real Madrid na final.
Eu coloquei o Real Madrid sendo campeão da outra vez. Agora eu tô pesando mais pro lado do City, hein? Não sei. Vou manter o Real Madrid. Vou manter o Real Madrid campeão. Então vamos ver como eu me saio nesses palpites aí da simulação. Neste sábado já começa as oitavas de final, quer dizer. 1 da tarde, Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo. 5 horas, Benfica e Chelsea. Aí no domingo, 1 da tarde, PSG e Inter Miami. 5 horas, Flamengo e Bayern de Munique. Segunda-feira, 4 horas, Inter de Milão e Fluminense. 10 horas, City e Al Hilal. E na terça, para fechar, Real Madrid e Juventus, 4 horas. Borussia Dortmund e Monterrey, às 22 horas. Na sexta-feira já tem as quartas de final, 2 jogos, 4 e 10 da noite. No sábado, também mais 2 jogos, 1 hora e 5 da tarde. Semifinal, terça e quarta da outra semana. E a grande final no domingo, dia 13 de julho, às 4 da tarde, no MetLife Stadium, em Nova York. É isso, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Eu volto para comentar os 2 primeiros jogos das oitavas de final deste sábado. Valeu? Deixa os seus palpites aí nos comentários.